Gente, boa noite a todos. A gente está um prazer enorme estar com vocês aqui nessa nossa primeira live, né? Dentro de outras que a gente pretende ainda fazer, e a gente, nesse primeiro momento, contar com a escuta, né? E com o olhar de vocês aqui vai ser bastante importante. Ana, você consegue ir passando a apresentação para a gente? Antes de mais nada, né, a gente tem aqui as nossas páginas das redes sociais, eu não sei se vocês já estão acompanhando. Então, a gente tem uma página no Instagram, uma página no LinkedIn, e recentemente a gente criou também uma comunidade, onde a gente está começando as nossas trocas lá pelo WhatsApp. Então, fica aí o convite para que vocês acessem. A Ana depois pode mandar os links aqui no chat, ou o Ju, para vocês poderem acessar e interagirem com a gente nesses canais também. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho, né? A gente até estava discutindo bastante isso, né? Do que a gente falaria aqui, apresentar nossas ações. Então, a gente sabe, né? Toda a BPMP, eu vi algumas pessoas comentaram aqui que é primeiro contato com a rede e tudo mais. A BPMP, gente, por si só, ela já é uma organização, ela é uma organização internacional, sem fins lucrativos, e ela é composta de membros associados que trabalham, né? Que são profissionais que atuam com gerenciamento de processos de negócios. Então, todo o board, toda a equipe, ela é voluntária, né? Então, a gente tem hoje, né, uma estrutura que tem uma presidência nacional, que é a Viviane Érica, não sei se vocês conhecem, e a gente tem afiliadas, né, afiliadas dentro. Oi, Flávio, bem-vindo. E a gente tem aí afiliadas nos estados, nem todos os estados ainda têm já capítulos definidos, né? O Rio de Janeiro é um deles. Na região Sudeste a gente fechou, felizmente a gente conseguiu fechar todos os estados. Mas é importante dizer, gente, que todo mundo aqui é voluntário. Eu sou voluntária, Juliana, Elaine, Ana e a Tamires, que também faz parte do nosso board. Todos nós também somos voluntários, e a gente executa, né, as ações de acordo contando, né, com a ajuda de voluntários também. Então, assim, a gente agora, com essa questão do lançamento do programa de voluntários, a gente amplia, né, a nossa capacidade de executar as ações através da chegada de mais participantes, né, de mais voluntários do nosso programa. E aí a gente abre isso dentro das nossas frentes. Meninas, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade, por favor, tá? Perfeito, perfeito, tá. Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai passar pelas frentes. A gente tem as pessoas aqui responsáveis, né, que elas vão estar falando cada uma das suas, entendendo como é que a gente vai trazer aí o papel dos voluntários. Mas o objetivo maior que a gente quer aqui é, de fato, engajar, né? A Aline, que está participando conosco aqui, já trouxe o depoimento, né? Já vem participando de mais de uma gestão, né? Duas agora entrando aqui na terceira gestão, porque é exatamente isso, né? A gente faz uma associação feita de pessoas para pessoas, e é a gente que vai fazer a nossa associação, de fato, se fortificar cada vez mais. E com uma associação mais forte, a gente fortalece o profissional de BPM, fortalece o reconhecimento dessa profissão, o crescimento dela dentro das empresas, enfim, somos nós que precisamos fomentar isso. E a associação, ela entra com um papel importante nesse sentido, porque ela permite essa atuação em rede, não só nacional, mas também com contato internacional. E aí a gente tem algumas frentes de atuação, né? Então a gente abriu aqui nessa nova gestão, a gente está trabalhando com uma frente de eventos. Então, o pessoal que está mais próximo e mais acostumado, né? Uma das maneiras, né? A gente está falando de relacionamento, da gente prover relacionamento, network, é através de eventos, troca de conhecimento. Então, a gente tem uma frente totalmente voltada para eventos. E ela é conduzida pela Juliana Fernandes, que é a coordenadora de eventos. É bom lembrar e frisar que a Juliana, ela já foi gestora regional, né? Foi a última gestora regional antes de mim. Então, assim, é bastante importante estar com uma pessoa como a Ju, que já conhece também, já participou dos desafios que é a gestão dentro da associação localmente, né? Então, agora a Ju entra na frente de eventos, que é uma frente muito forte
dentro da associação. Ju, você quer comentar alguma coisa agora? A gente vai ter o slide, né, aí de eventos, mas dar boa noite a vocês, dizer que estou muito contente em continuar aqui o trabalho, a gente desenvolver aí junto sobre essa nova perspectiva. Temos muitos planos aí de eventos para esse ano, contamos com a colaboração, né, de todo mundo para que a gente consiga disciplinar, disseminar disciplinas BPM e a BPMP aí pelo Rio de Janeiro. Isso. Vamos lá. Show, show, Ju. A segunda coordenação é a coordenação de certificações, né? Onde a gente tem a Elaine Machado, ela vai falar também um pouquinho para a gente aqui sobre a parte de certificações. Só abrindo aqui, né? A gente, assim como a gente tem certificações, né, para a parte de projetos, existem certificações específicas também para a parte de processos, né? E a BPMP é uma certificadora nesse sentido. Então, um dos nossos objetivos é a gente promover, né, o aumento dessas certificações, porque isso, de novo, fortalece, esses profissionais e posiciona esses profissionais melhor no mercado. Elane, quer dar um oi aqui também para todo mundo? Olá, pessoal, boa noite. Sou Helene Machado. Vai ter um slide específico para a gente falar de certificação. Que a gente quer, na verdade, aumentar o nosso networking, mostrar a visibilidade dessa certificação. No passado, a gente teve um boom e a gente tem total condições de voltar esse boom e dobrar o número de um passado. Então, esse é o primeiro encontro, tem coisas importantes para a gente falar, mas eu vou aguardar. Obrigada, tá, Rafa? Maravilha, Elaine. E a gente tem aqui na terceira frente, né, comunidades e redes sociais, com a Ana Paula Costa. A Ana também é uma pessoa que a gente já trabalhou juntas, né? Acho que já está. Mais uma, a gente vai pedir música, né, o Ana, para o Fantástico, Verdade. uma grande parceira aí, e a Ana ela está à frente justamente dessa parte de engajamento, tanto em relação a comunidades quanto em relação a redes sociais, né, gente? Então, estamos falando aí de LinkedIn, de Instagram, e a gente sabe que o digital hoje, né, gente, ele é tão ou mais importante que o físico, né? Então, a gente tem aí uma demanda forte em termos de engajamento digital, e que vai ser bastante importante a atuação dos voluntários para que a gente consiga manter ritmo e engajamento desse público aí, né? A gente precisa aumentar também o engajamento desse público em relação à BPM, e a gente sabe também que é um ótimo canal de disseminação de conhecimento. Ana, quer dar um alôzinho também? Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui compartilhando, né, com esse time tão bacana. Espero que vocês saiam daqui com todas as informações, né, e que se estejam disponíveis, né, para serem os nossos voluntários. Eu vou ficar aí à frente de redes sociais e desenvolvimento, então é uma área bem importante, uma frente bem importante, né? A gente vai ter muito trabalho, mas vai ser um trabalho bem legal. E esse trabalho, essa função que a gente vai ter, vai apoiar todas as outras frentes, né? Então, é através das redes sociais e das comunidades que a gente vai conseguir divulgar o trabalho, a gente vai fazer cobertura de eventos, assim. Então, apesar da gente ser uma frente separada, a gente vai interagir com todas as frentes. Então, assim, é uma frente muito importante. Então, a gente vai precisar muito de vocês, assim, do apoio de vocês nisso, e nós todas contamos com vocês. E por último, tem a parte de desenvolvimento profissional, que é exatamente a parte de cursos, de treinamentos, de capacitações, grupos de estudo, que quem está à frente dessa dimensão aqui é a Tamires. A Tamires, ela não está com a gente aqui hoje porque ela está em outro fuso horário, fazendo uma imersão de mestrado, mas vocês vão ter oportunidade de conhecê-la em breve, e essa frente ela tem esse objetivo de trabalhar ações de desenvolvimento profissional, dentro da nossa associação. Falando em termos de duração, gente, a gente está falando aí de uma duração de 6 meses, com a possibilidade de renovação, e a gente quer trabalhar de fato com um programa que tenham entregas, que tenham de fato coisas que gerem valor para o voluntariado, para o voluntário, e também para a associação, porque a gente tem bastante desafios a cumprir numa gestão que é curta, né? A gente está falando de uma gestão aí de 2 anos, onde a gente já tem uma boa parte aí já seguida, né? A gente está caminhando aí nos primeiros meses.
mas que tem bastante coisa para a gente entregar nessa retomada, né? A gente vem de um período, como a Elaine bem falou aí, já tivemos resultados muito bons. O Rio de Janeiro é um estado muito forte em termos de BPM. Agora a gente tem, né, o digital que permite que pessoas de outros estados também contribuam, não só no Rio, mas possam contribuir em outros estados. A gente tem que pensar como ecossistema, tá, gente? Então, tem até, né, o colega aqui que é de São Paulo, não sei se entraram outras pessoas também de outros estados, e todas as pessoas são totalmente bem-vindas, até porque essa atuação em rede é o crescimento da ABPMP no Brasil como um todo, que vai nos ajudar nesse desenvolvimento. Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, também fique à vontade, tá? A gente está de olho aqui no chat. Pode seguir, Ana. Falando um pouquinho aqui do programa, gente, a gente tem algumas etapas, né? A gente pode passar tudo. A gente tem a etapa de seleção, que é o que a gente vai viver aí nos próximos dias. Essa live é justamente para poder a gente apresentar o programa, deixar o conteúdo aí disponível. A gente vai liberar um formulário de inscrição ainda hoje aqui, depois vai ficar nas nossas páginas também. Ele vai ficar aberto por um período. E aí a gente vai fazer a seleção, né, dos voluntários. E aí, na sequência, a gente trabalha um onboarding, aí sim, para poder mostrar mais claramente, né, o nosso planejamento estratégico, que metas a gente quer alcançar em cada uma dessas frentes, e estabelecer ali as ações para cada voluntário atuar e já começar a ter conhecimento de fato com o que ele vai trabalhar e com quem ele vai atuar diretamente, aí já em reuniões mais específicas. E aí a gente tem no 3 ali o desenvolvimento das ações, os resultados colhidos, né? E de novo, isso passa tanto pelo voluntário quanto pelos resultados que a gente quer atingir enquanto associação, que a gente e vai ser melhor, quanto melhor também para o próprio voluntário, tem a ver com o sucesso daquilo que a gente está se propondo a fazer enquanto associação, e no final um reconhecimento, né? A gente vai emitir aí pela própria Brasil um certificado, né, de atuação como voluntário, destacando aí as entregas e os resultados que cada voluntário teve individualmente dentro da sua atuação. E aí agora a gente vai entrar aqui nas frentes, eu já vou passar a palavra para cada uma das coordenadoras para a gente dar continuidade. Ju. O microfone abrir. Bom, comentar então com vocês o que a gente vai fazer em eventos, né? Eventos, a gente pode ter eventos presenciais, eventos online, híbrido. É, Então, e quais atividades a gente, então, vai ter, né, nesse desenvolvimento? Então, definir o calendário anual, os objetivos dos eventos, a gente já tem isso, vou mostrar para vocês no slide seguinte. A captação de patrocínios e monetização, então, preparar, né, esse material para captar os patrocínios, fazer a agenda, entender quem são esses potenciais, como que a gente pode ter, né, essa essa troca com eles, né, para que a gente possa ter cada vez eventos melhores, maiores, né, bem consolidados. Produção e organização, então qual o local, a reserva, quem são esses palestrantes, como convidar, né? Comunicação e divulgação, então preparar essas questões de divulgação, quais são os meios que a gente vai comunicar, se vai ser só online, se vai ter uma parceria com alguma universidade, ter essa comunicação, né? E a própria produção em si, a produção ou a comunicação e a divulgação, né? O engajamento e relacionamento, então, como que a gente vai trazer essas pessoas no próprio dia também. Então, como que não adianta o evento, né? Ele tem o pré, o durante e o pós. Então, como que a gente torna esse evento ali no dia, esse engajamento das pessoas que estão atuando e foram participar, né? E o monitoramento e avaliação, que é o pós, né? Então, pensar ali, olhar, ver as melhorias, ver o que foi bom, o que não foi tão legal, para que a gente possa melhorar para o próximo. Porque a gente tem uma ambição aí de fazer alguns eventos esse ano. Então, passa aí, Ana. E aí é importante a gente olhar o resultado, né, de cada evento para que a gente possa melhorar no próximo, né? Então, temos essa ambição, né? Em junho, a gente já está, né, estamos aqui inaugurando,
chamo as BPM Live, que são as lives sendo realizadas. Temos aí a intenção de já começar com mais uma em julho. Em agosto, a gente fazer um BPM Night. BPM Night é um encontro, né, que a gente faz à noite. Em que local ainda não sabemos, temos ideias, né, e intenções de como fazer e organizar esse BPM Night, né? De repente um happy hour, uma universidade, enfim. Nosso grupo a gente vai, né, pensar e desenrolar isso, de como a gente vai colocar isso em prática. BPMD em setembro, que é um dia para que a gente possa falar sobre processos, trazer, né, cases, organizações, profissionais de consultoria, grandes nomes da área aí de BPM para poder falar durante esse encontro. Então, é um dia. E o BPM Lab, a gente é novo, né? Assim, a gente não teve recentemente no Rio. Eu não sei nem se já teve em algum outro lugar esse tipo de evento, mas é como se fosse um laboratório, uma questão mais de case, de mudança, de inovação ali sobre o assunto de BPM. Então, esse é o convite, né? Esse é o planejamento, o plano aí de eventos que a gente tem para ainda esse ano, que a gente deseja realizar. Então, quem estiver junto conosco aí na parte de eventos, vamos trabalhar para alcançar isso aqui, viu? Tá no mudo, Elaine. Agora é comigo, eu estou no mudo, eu peço desculpa, pessoal, estou com uma tosse, vou tentar controlar aqui para passar todo o recado importante para vocês, tá bom? Nessa parte, nessa organização que fizemos, a nossa responsabilidade é divulgar as certificações. A gente tem o CBPA, que é Associate, a gente tem o CBPP, que é Professional, e a gente tem um novo agora, que ainda não tem todo o material, mas tá no mesmo mote de transformação da BPM internacional, barra Brasil, barra regional, que é a BPM, o CBPL, que é a parte de Libra. Então, o que os voluntários podem nos ajudar? Podem nos ajudar no sentido de verificar, a gente levantar os nossos benefícios. Quais são os benefícios de você ser uma pessoa certificada? Quais são os diferenciais? Por que ter a certificação? Não ter? Eu não sei se todo mundo que está aqui na live conhece. Uma certificação de processo te deixa num patamar diferenciado dos demais consultores de processo. Quem tem essa certificação tem muitos editais que exigem essa certificação. E a gente, como fazendo parte dessa associação, vamos procurar os editais para vocês terem entendimento e, inclusive, até se candidatar, porque hoje o número de CVVs, nós temos um número bem grande, mas a gente quer dobrar esse número. Então, como é que a gente dobra? Fazendo network, disseminando a importância, levantando dúvidas. Então, o primeiro item é a questão de o apoio na divulgação das certificações. O segundo é organizar webinars e encontro para certificação. O que que essa frente fará, né? Essa frente vai identificar qual é o melhor formato, presencial, online, qual o melhor local, como que a gente pode fomentar, quais são as maiores dúvidas do time para se certificar, curadoria de material como um todo, modelar os eventos, como que a gente pode fazer para a gente poder deixar os possíveis candidatos às certificações, não só a certificação, como a associação também, tá? Que é importante a gente falar, com entendimento do que é para fazer, como é para fazer, quais são os caminhos, e potencializar, porque quanto mais a gente potencializa, o que a gente precisa é formar uma rede. Hoje nós temos uma rede, vocês são parte da rede. Como é que a gente pode crescer essa rede, né? Mobilização dos CBPPs ativos. O que a gente pensou quando a gente colocou essa proposta? Todos os CBPPs ativos fazer um engajamento e mobilização deles para falar nas redes sociais, dar o seu depoimento,
o que que aconteceu de diferencial. Todas nós aqui, tem muita gente que tem muito exemplos da diferença de ser um CBPP dentro de uma empresa ou não só para a empresa como mercado, tá? Então, é mobilizar quem está ativo. Em contrapartida, nós temos toda a certificação, uma vez certificada, são 3 anos para renovar, né? Aí tem muita gente que às vezes perde a recertificação, ou não tem conhecimento da data, ou naquele momento esqueceu de fazer todo o processo. Então, a gente levantar todas as pessoas que hoje, ontem, no último levantamento que eu fiz, são mais de 130, quase 140 pessoas a se recertificar no Rio de Janeiro. O nosso objetivo é Rio, mas a gente não. Se for para ajudar Brasil, certamente a gente ajudará. O nosso foco é Rio de Janeiro. Então, eu entrei em contato com essas pessoas, saber qual a dificuldade, se tem pretensão de recertificar, mostrar o apoio, mostrar a nova gestão do que a gente está fazendo. Então, esse é um dos itens. Mapeamento de dúvidas frequente. Conversando com as pessoas que querem certificar, é muito comum a gente ficar, mas como que eu faço? Quanto tempo? O que cai na prova? O que não cai na prova? Então, isso tudo ajudar na verdade, deixar um caminho mais seguro para, para obter a certificação. O penúltimo, que é apoio aos grupos, o que fará? Isso, na verdade, é uma estruturação, uma divulgação do que tem, do que não tem, criar grupos. A Rafa, logo no início estava comentando, né, de grupo no Teams, grupo no Zoom, marcar encontros para saber de dúvidas e deixar essa trilha de certificação mais leve, porque ela é leve. Às vezes as pessoas ou não entram ou evitam entrar porque acham que é muito difícil, não é. E o último é monitoramento e feedback para a gente, inclusive, colher de todos os itens o que está acontecendo, quais são as dúvidas, e a gente potencializar, inclusive, outras frentes, ou mudar frentes, ou fazer replanejamento do que a gente pensou. Nosso objetivo é aumentar a nossa rede de certificações, não só certificações, como a associação junto à BPMT Internacional Brasil, né? E vocês são muito candidatos e ajudarem nessas frentes. Alguma dúvida? Vocês querem complementar? Rafa, Ju, Ana, quer complementar? Não, não, Elaine, eu acho que foi Perfeito. ótimo. Tá bom, perfeito. Então, chegamos aqui na parte, né, de redes sociais e comunidades. A nossa atuação, né, vai ser em produção de conteúdo. Então, toda a parte ali de apoio, né, na criação de textos, roteiros, artes para as redes sociais, seja LinkedIn, seja Instagram, seja o próprio YouTube, porque também vai ter edição de vídeo e tudo. Gestão do calendário editorial, então a gente vai contribuir com sugestões de temas, datas comemorativas para a gente fazer toda essa gestão, e isso vai estar integrado também ali com as publicações, né? Cobertura e divulgação dos eventos, então a gente vai atuar, né? Como eu falei com vocês, a gente vai estar integrado ali com todas as outras frentes, interagindo com todo mundo, porque vai ter os movimentos ali. No evento, a gente vai interagir muito ali com a equipe da Juliana. E aí também tem ali o grupo da Elaine, né? Que vai estar criando conteúdo, gerando informação. Então a gente também vai atuar com a Elaine, com a própria Rafa também, né? A gente vai apoiar ali na criação de vídeos, divulgação. A Rafa vai estar ali também muito com a gente, e a Tamires também, né? Vai ter as frentes ali de atuação dela, então a gente vai atuar com todas as frentes. Então, tanto na parte de cobertura e divulgação de eventos, né? Atendimento e moderação. Atendimento ali de dúvidas, moderação da comunidade que a gente tem, das redes sociais, né? Vem muitas dúvidas pelas redes sociais, pelo LinkedIn, pelo Instagram, perguntas. Então, a gente também vai fazer toda essa parte, né? Esse controle, esse atendimento ali para a comunidade, campanhas de engajamento para que a gente possa criar, apoiar iniciativas, né, trazer quiz, enquetes, desafios, séries temáticas e todas as outras ideias aí que surgirem para a gente conseguir engajar a comunidade, né, seja do Rio, seja no Brasil. Campanhas de engajamento, curadoria e monitoramento, não. Então, sugerir conteúdos relevantes, né, para a comunidade, para o ecossistema ali de BPM, fortalecimento da comunidade Conecta BPM. Então, eu não sei se todos já estão ali na nossa comunidade, mas a gente já tem uma comunidade no WhatsApp.
que depois também a gente vai disponibilizar o link para vocês. Quem não estiver lá na comunidade, a gente recomenda que entre lá, porque a gente está divulgando muitas informações por lá. Então, esse grupo que vai estar atuando em redes e comunidades também vai nos apoiar com isso, né? Nessa gestão aí da comunidade, e tudo isso vai contribuir para a amplificação da voz da BPM, da nossa regional, né, a BPMP, para o Brasil e para o Rio de Janeiro, né, vai apoiar a disciplina de BPM aí no nosso estado e, consequentemente, no Brasil. Ana, os links estão no chat, tá? Do Ah, Instagram, ótimo! LinkedIn, da comunidade. E essa live ela vai ser postada no canal do YouTube No da YouTube. BPMP. Isso, obrigada, Ju. Então, quem ainda não entrou na nossa comunidade ali do WhatsApp, já pode pegar o link que a Ju colocou aí no chat e já entrar lá para a gente para fazer parte aí da nossa comunidade. Boa, Ana. Falando aqui da parte de desenvolvimento profissional, gente, que é gerida pela Tamires, né? A gente está falando da parte de formação mesmo, a parte técnica, o que que a gente pode trazer em termos de conteúdo disponível, né? Então, a gente está falando aqui contribuir com temas, né? Sugestões e temas de conteúdo para as trilhas de aprendizado, curadoria de conteúdo para artigos, vídeos, podcasts que a gente vem a desenvolver também. Então, a gente tem aí uma série de oportunidades de disseminar conteúdo, seja por meio de pílulas ou seja por meio de redes sociais, né? Aí cruzando com a frente da Ana Paula. Nos próprios eventos, quando a gente está falando de construção de curadoria também, para a gente trazer, né? A Ju comentou isso bem, trazer nomes, trazer pessoas, trazer palestras que de fato gerem conteúdo e conhecimento e frentes específicas que realizar, né, e aqui na atribuição, colaborar no planejamento e execução de oficinas, masterclasses e mentorias, porque a gente sabe também que existe muita diversidade nos profissionais, né? E a BPMP, ela precisa abrir, acolher, né? Tanto aquele profissional que está ingressando na área de processos, que está fazendo uma transição de carreira ou está começando a sua vida profissional e quer trabalhar com processos, quanto aqueles profissionais que de fato são mais sêniores, que já têm mais experiência e atuação nesse sentido, e aí a gente tem aqui oportunidade de trabalhar bastante conteúdo e troca por meio dessa frente. Sugerir convidados especialistas para eventos, e de novo a gente vai sempre priorizar, né, a gente enaltecer a nossa própria rede. Então, quem são os nossos profissionais de referências? Onde estão essas pessoas no Brasil, no Rio de Janeiro, para que a gente fomente isso e traga também esse network, essa rede cada vez mais forte dentro do nosso time. O que, claro, isso inclui também conexões com empresas, com instituições de ensino, com órgãos públicos. A gente vai buscar essa conexão também em diferentes cenários, inclusive partindo da nossa base, né? De quem está na nossa base de associados, de quem está conosco na nossa comunidade, para que a gente fomente isso cada vez mais. Sugerir convidados especialistas para eventos. Claro, a gente vai priorizar, como a Elaine falou, né, uma conversa, um papo sobre CBPPs, como é que essas pessoas mudaram suas carreiras, o que que isso trouxe de diferença, mas isso também não exclui a gente trazer outros especialistas. Processos, né, é um tema muito amplo e diversificado, a gente sabe, né, e a gente fala muito isso, né, vai muito além das caixinhas, né, a gente está falando de executar a estratégia, fazer a estratégia acontecer, mudar modelo de negócio, trazer agilidade para a organização, e a gente quer trazer esse olhar estratégico para processos e para os profissionais de processos, porque é isso que, de fato, transforma a carreira dessas pessoas. E não um papel mais voltado para a questão, somente a questão que o técnica, né? Aquela questão mais básica dentro da gestão de processos. A gente precisa ampliar esse universo para o BPM como um todo. Coletar feedbacks e propor melhorias para as ações educativas e participar também da criação de materiais de apoio. Então, a gente pode aí e quer desenvolver
templates, materiais que ajudem na execução de projetos, planilhas, matrizes, tudo aquilo que vai ajudar os profissionais no seu dia a dia também. E aí a gente conta com a experiência da nossa própria rede, né? De novo, a rede, a rede vai alimentando a própria rede, e desenvolvendo esses profissionais. E, por fim, essas são as 4 frentes, mas pode passar mais uma, Ana. A, ge- a gente tem também a própria gestão do programa de voluntários. Essa frente ela vai ficar comigo diretamente, que é a gente ter, de fato, um olhar sobre os voluntários, de como é que eles estão, como é que todos, né, estão evoluindo, avançando. Então, e os voluntários que estiverem nessa frente de gestão do programa vão apoiar na organização e manutenção do banco de voluntários ativos. Então, a gente vai ter ali as atribuições, o acompanhamento dos voluntários, emitir relatórios de status do programa, ajudar na estruturação do plano de desenvolvimento, para a gente entender, de fato, como é que aquele voluntário está entrando e como é que ele sai do programa, para que isso gere, de fato, valor, como eu falei, para ele e também para a associação. Auxiliar na comunicação com os voluntários. A gente tem aí, né, tem diversas formas de comunicação, mas a gente também isso prende a gente também, né? Então a gente precisa estabelecer canais aí claros para que a gente consiga trabalhar, fazer as reuniões de acompanhamento, independente das frentes que vocês estiverem atuando. Organizar dinâmicas de troca e capacitação entre voluntários, propor melhorias de processos no próprio onboarding também, como é que a gente pode melhorar também na parte de integração e de reconhecimento, ou seja, a gente tornar esse programa ele já vem acontecendo, né? A gente, na gestão passada, inclusive, a gente trouxe os aprendizados do último ciclo, e a ideia é que a gente vá aprimorando ele a cada ciclo de voluntários. Não sei se tem alguma pergunta, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, não, né? Viu aqui, mas... Ui, Não, Rafa. peraí que eu me perdi de vocês. E aí, a gente deixa agora aqui, gente, a chamada, né, para o programa. Então, a gente tem aí o QR Code. Ele tem um formulário bem curtinho, mas é importante para que vocês passem as informações de vocês e, principalmente, gente, aí, a partir desse entendimento, a gente colocou ali uma breve descrição de cada uma dessas frentes, mas vocês vão ter esse conteúdo e, principalmente, vocês que participaram aqui com a gente, vocês têm um entendimento aqui mais claro do que a gente está buscando em cada uma das frentes, para que vocês consigam selecionar aquelas que vocês acham que têm maior afinidade, possam contribuir mais para que a gente consiga depois, num próximo momento, fechar aí a seleção e trabalhar com o nosso grupo mais fortalecido, né? Maior ainda, tenho certeza que a gente vai ter um grupo forte para poder entregar esse monte de desafio que vocês viram aqui. Alguém quer fazer algum comentário? O pessoal que assistiu, estou vendo aqui, Tatiana deu um joinha aqui. Ficou claro para vocês? Ô, Rafaela, eu gostaria de fazer uma pergunta. Diga, Wesley. Boa noite para vocês. Não consegui dar no início, estava com um problema aqui no microfone. Vocês fizeram a apresentação de todas as vertentes dos grupos, né? Teria algum pré-requisito para as pessoas se inscreverem em cada um deles, ou todos são bem-vindos e depois faria aquela seleção baseada no perfil de cada um? Todos são bem-vindos. Vocês vão ver que no formulário a gente até pede para vocês anexarem o LinkedIn, para a gente poder também entender um pouquinho do momento profissional de vocês e tentar levar por afinidade. Mas a gente deixou aqui no formulário para que vocês escolham a frente com maior aptidão de vocês, tá? Para que vocês já façam essa escolha voluntariamente, né, gente? Porque, de novo, né, a gente está falando aqui de um trabalho voluntário, vocês têm que querer, gostar, ter afinidade pelo tema, e aí, a partir disso, a gente vai entendendo, claro, vamos dizer que se das inscrições a gente tenha 90% numa frente, aí a gente vai precisar dividir isso para a gente conseguir tocar o projeto. E a Ana, Elaine, né, acho que as meninas comentaram aqui bastante, as frentes, elas não são isoladas, tá, gente? A gente só coloca dessa maneira para a gente conseguir dar foco à quantidade de entregas, de novo, numa gestão curta, porque a gente está falando aí de 1 ano e meio, né? A gente lançando, né? Começando com os voluntários aí daqui a um mês aproximadamente, né? Lá no finalzinho, na segunda quinzena de julho, que é a nossa expectativa, a gente está falando de 1 ano e meio para a gente executar bastante coisa
e com algumas metas que são desafiadoras, que o grupo que entrar como voluntário vai conhecer bem o que a gente quer perseguir, que a gente está usando, né? Não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, a gente está usando estratégia, projetos, enfim. Então, a gente está trabalhando no conforme, né? Conforme deve ser. E tem um campo também no final para comentários gerais, tá, Wesley? Então, se você, quem quiser deixar algum comentário nesse sentido, que não tem preferência por frente e tudo mais, também fica à vontade. Tem um campo lá para isso, para vocês deixarem os comentários de uma maneira geral. Perfeito, muito obrigado. Rafa, Diga, Luísa. desculpa, Luiz, desculpa. Não, Luísa, fala aí, você tá no mudo. Depois eu complemento. Pode falar. Luísa, não estamos te ouvindo direito. Não estamos. Eu acho que é o meu Agora foi. AirPod. Agora foi. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá. Eu tô com um probleminha no AirPod, perdão. É, Com relação ao tempo, né? A gente, como sendo um trabalho voluntário, assim, eu queria saber, por exemplo, como é que é a rotina de encontros, normalmente os horários que vocês se encontram, para a gente saber, por exemplo, se a gente consegue conciliar isso com a nossa rotina de trabalho, e pessoal mesmo, né? E às vezes a gente tem uma rotina, no meu caso, um pouco atribulada, há um interesse forte em fazer parte, mas assim, vocês têm já alguma dinâmica assim, do tipo, Luísa, a gente tem encontros semanais, vão ser sempre nesses horários mais para o fim do dia. Eu queria saber um pouquinho, assim, para me ajudar na tomada de decisão. Luiz, eu vou falar aqui e vou abrir também para as meninas complementarem. A gente até vinha falando sobre isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio para a gente conseguir conduzir a associação como um todo, né? Porque tá todo mundo bastante atribulado, né? Acho que quem não tá atribulado ainda não entendeu o que está rolando, né? Eu acho que é isso, né? Quem entendeu sabe que a agenda tá. Se o dia tivesse 30 horas, acho que ainda faltava, né, Luísa? Então, assim, no formulário, a gente coloca quanto tempo a pessoa teria de disponibilidade. Você vai ver isso no formulário. Isso vai ser importante também para a gente entender e para a gente também trabalhar na tomada de decisão. Em relação às reuniões, é importante ter reuniões, a gente já falou aqui, de reuniões do grupo de voluntários, para a gente acompanhar o grupo, e a ideia é que a gente faça reuniões desse grupo a cada 2 meses ou a cada 3 meses, porque é uma reunião do grupo de voluntários, tá? Em relação às frentes, isso vai ser acordado com cada gestora da frente. Então, por exemplo, você está falando da Elaine com certificações, quando tiver o grupo de voluntários, a Elaine, junto com o time dela, vai entender quais são os melhores momentos. E o que eu acho mais importante, que é o que já rola com a gente, tem muita coisa assíncrona acontecendo, né? É isso, né, gente? A gente combina coisas, deixa isso organizado e a gente combina os prazos e as coisas acontecem também de maneira assíncrona. Nem tudo, na verdade, a maioria das coisas vai acontecer dessa forma. E a gente vai dando feedback e aí a gente define canais para isso. Desde um Trello para poder acompanhar as entregas, um grupo de WhatsApp específico dos voluntários daquele. Então, mas aí, a partir do momento da formação daquele grupo, o próprio grupo vai se organizar. Pode ser que no grupo da Ana, que está falando de comunidade de redes sociais, o ritmo seja muito provavelmente diferente do grupo da Elaine, que está falando de certificações, e do grupo da Tamires, que está falando de desenvolvimento de produto. O da Juliana, ele vai ter ondas. Quando estiver trabalhando BPMD, aquele grupo vai estar bombando. Quando passar o BPMD, ele, teoricamente, ele começa a ficar um pouco mais calmo. Então, é isso. E, às vezes, o voluntário que está lá com a Ju, trabalhando com BPMD, ou está trabalhando com certificações, ou mesmo comigo no programa, vai para a Ju, porque o BPMD vai demandar muito, por exemplo. Então, assim, a gente vai ter esses picos e vales, vamos dizer assim. Mas, de uma maneira geral, a gente precisa do compromisso com a entrega. E não da hora disponível naquele dia horário, porque tá uma loucura. Isso aí é impossível, nem a gente consegue se comprometer.
Beleza. Era justamente quando eu levantei a mão, eu ia falar sobre isso, Luísa, sobre a Ah, é? disponibilidade. Exatamente. Todos nós aqui temos algumas jornadas, né? Não só jornadas profissionais, tem muita gente que está estudando também. A Tamires não está aqui porque ela está lá fazendo o sanduíche lá do mestrado dela. E aí os encontros, pelo menos até então, eles foram noturnos, pontuais, e muitas atividades assim, né? Nossos encontros iniciais eles foram importantes por conta do nosso plano estratégico, das nossas atividades, o que que a gente pensa, trocar ideias, e depois esse trabalho de forma síncrona, que ele é muito potente. O que a gente, na verdade, precisa é time importante, bom e comprometido, né? Porque é um voluntariado para fomentar uma associação, uma certificação que é importante para todo mundo na área de processos. Então, por que que a gente não pode ter a mesma visibilidade que outras certificações que tem no Brasil? Então, a gente vai se autoajudar, entendeu? Inclusive, quem não tem o certificado, como é que faz tirar esse fantasma de como é que é para tirar, entendeu? Nesse sentido, tá? Então, somos todas trabalhadoras com carga dupla, temos mães aqui com filhos pequenos dentre as meninas, inclusive antes da gente começar, a gente estava falando sobre isso. E fique tranquila que a gente entende a vida agitada, porque aqui não tem ninguém que não tenha no mínimo 2 ou 3 atividades, entendeu? Tá bom? Tá ótimo, Elaine. Obrigada, meninas. Mais alguém, gente? Foi? Acho que esse é o último slide, não é, Ana? Só confirmando, acho que sim. Maravilha. Então é isso, gente. Vamos Muitíssimo. tirar uma foto geral, Rafa, Ah, antes. Vamos, vem boa. lembrar. Bota lá. Mas, Boa, boa, boa. Show. geral, a gente faz, ó, quem puder abrir a câmera, né? E depois a gente faz a. Eu só não sei muito, deixa eu ver aqui no meu. Vamos, vocês tirem print também, gente, e botem no chat aqui para a gente poder colocar. Alguém pode printar que eu faço um story? Eu Vamos posso, lá. Ju, aqui. Sorrisão. E foi. Peguei uma aqui também. Pronto. Boa, gente. Muitíssimo obrigada. Entrem na comunidade, lá tem os nossos contatos também. Interajam com a gente aí nas redes sociais e a gente espera aí o formulário preenchido daqueles que tiveram interesse. E quem não puder agora também, tá tudo certo. Estejam lá acompanhando a gente, vai vir muita coisa boa por aí. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigada e uma boa noite para todos. Tchau, tchau. Bom Ah, dia. boa Ai, noite, gente, boa gente. Tchau, boa noite, noite. obrigada. Esperamos Ótima noite. vocês. Tchau.